Olá, olá, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, então vamos para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que é a reforma religiosa. Na verdade, vamos falar sobre as reformas religiosas. Vamos conhecer um pouco mais da reforma luterana. Então, bora entender todo o contexto e tudo que levou à reforma religiosa. Então, bora aqui primeiro fazer uma contextualização do que levou a essa reforma religiosa. Então, o contexto das reformas religiosas é o século XVI, na chamada fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. É a formação da Idade Moderna. E aí, como eu mencionei com vocês na aula anterior sobre o Renascimento ele foi importante para o desenvolvimento dessas reformas religiosas, porque colocou como ponto de crítica a Igreja Católica e todo o poder e influência que ela tinha na vida da sociedade, passando a ser questionada. E aí, nesse contexto, alguns grupos estavam insatisfeitos com a Igreja Católica e com a eclosão do Renascimento, essa insatisfação só aumentou, levando a questionamentos acerca do comportamento do alto clero e de algumas atitudes do papado em geral. Então, nós podemos observar que até o século XVI, na Europa Central e Ocidental, a Igreja Católica ela conseguiu manter a unidade religiosa. Só que essa situação ela começa a mudar a partir da reforma religiosa, que aconteceu em virtude de múltiplos fatores, como a perda de prestígio da Igreja Católica, os movimentos de perseguição e punição por parte da Igreja, e mesmo também por conta do aumento do poder dos reis, o que gerou conflito de poderes com as disputas territoriais, políticas, enfim. E aí a reforma ela foi considerada um dos mais importantes movimentos religiosos dentro do cristianismo. Sua principal consequência foi a ruptura da unidade cristã na Europa Ocidental e a criação de outras igrejas cristãs, como a Igreja Luterana, a Calvinista e a Anglicana. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a reforma religiosa ela não deu origem a uma nova religião. Gravem isso, tenham isso registradinho no coração de vocês. A reforma religiosa, ela não dá origem a uma nova religião, já que não há rupturas com o cristianismo. Seria, digamos assim, uma nova vertente do cristianismo, ou seja, com base em todas as críticas que estavam sendo feitas em torno da Igreja Católica, cria-se novas vertentes, ou seja, criam-se novas igrejas e não novas religiões. Por isso que é reforma religiosa, beleza? Então, bora lá entender quais foram os fatores que levaram a essa reforma. Nós podemos mencionar, além das crises internas dentro da própria Igreja Católica. Podemos mencionar que estava ocorrendo uma crise moral do clero. Como assim? Primeiro, que alguns cargos no clero, como bispo ou cardeais, estavam sendo vendidos. Ou seja, para ampliar seu poder econômico, a igreja vendia esses cargos eclesiásticos para as pessoas que poderiam comprá-los, ou seja, para pessoas com grande influência economicamente, sem a exigência de que essas pessoas estivessem ligadas aos princípios ou fundamentos do cristianismo. Além disso, outra crítica forte que estava acontecendo era que os papas e os seus funcionários eles deviam servir como os guias espirituais para os seus fiéis, só que eles estavam mais preocupados com questões políticas do que em cumprir os atributos de suas funções. Ou seja, eles se preocupavam mais com as questões políticas, como, por exemplo, até escolhas de príncipes e reis, e o foco espiritual, religioso,
não estava sendo visto, ou pelo menos a sociedade não entendia que isso era a prioridade do clero. E aí, para somar ainda mais nessa crise moral do clero, também estavam ocorrendo a venda de indulgências. O que seria isso? Seria o perdão dos seus pecados e a salvação. Ou seja, se você tivesse dinheiro, você conseguiria pagar para ter os seus pecados perdoados e assim conseguir alcançar a salvação divina, a salvação eterna. E aí pensem que louco isso. A sua salvação, ela passa a ser comercializada, passa a ser vendida pela própria Igreja Católica. E aí tinha uma listagem com os vários pecados que poderiam ser perdoados por meio de pagamentos. Adultério era um valor X, luxúria outro valor. Então essa prática já foi super criticada. Além disso, outra prática também foi muito criticada, que era a chamada simonia, que seria a venda de objetos sagrados. E aí esses objetos sagrados a gente usa entre muitas aspas, porque de fato não eram objetos sagrados. Apenas tinham esse nome para poder ser vendidos. Por exemplo, tinha um pedaço de tecido que eles falaram que era do manto de Maria. Logo, seria um objeto sagrado, uma relíquia, só que de fato não era. E aí, mais uma vez, eles estavam enganando a população. Eles usavam da fé para poder ganhar dinheiro, para poder lucrar em cima da sociedade e da sua fé. E por fim, também como crise moral, nós temos o chamado nicolaísmo, que seria a não prática do voto de celibato dos padres. Ou seja, os padres continuavam com seus casamentos, continuavam tendo relações sexuais, e tudo isso era proibido na concepção da Igreja Católica. E aí nós também podemos mencionar que também estava ocorrendo uma crise intelectual do clero, que seria mais ou menos assim: a concepção de que para a igreja tudo era explicado com base em Deus, tudo tinha uma explicação divina. Como exemplo, nós temos a própria peste negra. A igreja via essa doença como uma punição divina por conta da sociedade ser uma sociedade pecadora. E além disso, nós também temos o desenvolvimento do Renascimento, que contribuiu para fazer críticas à Igreja Católica e o chamado teocentrismo, colocando em cena o antropocentrismo e facilitando a criação da imprensa, que isso possibilitou a quebra do monopólio da produção de conhecimento por parte da Igreja. Então, nós podemos observar que ocorreram as crises de moral, crise intelectual e também podemos até dizer que estava ocorrendo uma crise teológica dentro do próprio clero, que aí entra em cena Martinho Lutero, que era um monge agostiniano que foi influenciado pelas ideias de São Paulo e São Agostinho, que questionava as ações da Igreja Católica. E é daí que vem a ideia de protestantismo, porque eles protestavam contra algumas ideias, contra alguma dessas doutrinas católicas. Lutero já estava descontente com muitas das doutrinas da Igreja Católica. Só que, vamos dizer assim, que o estopim, né, a gota d'água para ele, foi quando em 1517 o Papa Leão X decidiu erguer a Basílica de São Pedro e cobrir essas despesas utilizando a chamada venda das indulgências, que eu mencionei com vocês anteriormente. E tendo com base a ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação individual, Lutero ele rejeitou o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado. E aí, para tornar pública essa sua oposição à Igreja Católica, que no mesmo ano, em 1517, ele fixou na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses
contra a Igreja Católica. Ou seja, ele estava afrontando diretamente a Igreja Católica e alguns de seus dogmas, já que nas suas 95 teses, Lutero ele defendia a fé cristã como sendo o único elemento essencial da religião e, portanto, ele se opunha ao modo como a Igreja Católica conduzia o pensamento e as ações da sociedade, principalmente durante a Idade Média, né? E aí, algumas das regras que fundamentavam essas teses eram as seguintes. A salvação aconteceria apenas devido à fé e não ao desempenho das obras realizadas em vida ou mesmo pela compra de indulgência. Ou seja, a salvação vem por meio da fé. Além disso, ele acreditava que cada pessoa poderia interpretar a Bíblia livremente. Ou seja, ele criticava o monopólio da interpretação do Evangelho por parte da Igreja Católica, já que a Bíblia era em latim. E aí, grande parte da população não sabia falar esse idioma, então não podia interpretar a Bíblia, não conseguia lê-la. Ficava, então, dependente da interpretação dos padres, dos bispos, do Papa, enfim. Lutero, ele incentivava a tradução da Bíblia e estimulava os cultos no idioma de cada país. Outra crítica presente nas suas 95 teses era a ideia de infabilidade do Papa. Como assim? A ideia de que o Papa não falhava. Ele não acreditava nisso, já que todo ser humano é passível de falhas e de erros. Além disso, ele também criticava essa infalibilidade do Papa porque ele acreditava que o papado não era uma instituição criada por Deus, e sim criada pela Igreja Católica. Portanto, o Papa, ele não era um representante de Deus na Terra. E aí isso ressalta que a única fonte de verdade é a Bíblia, e não a tradição ensinada pela Igreja. Além disso, ele também propunha que apenas 2 sacramentos eram verdadeiros, eram essenciais, que seria o batismo e a Eucaristia. Acreditava também não ser necessário fazer adoração aos santos, ou seja, fazer adoração às imagens católicas, aos santos católicos, e também negava a existência do purgatório, já que a ideia de purgatório foi muito propagada pela Igreja Católica, que se você pecasse, se você não conseguisse a sua salvação, você iria para o purgatório. E aí Martinho Lutero, ele nega isso, ele fala que não existe purgatório. É importante aqui mencionar que inicialmente Lutero ele não queria fundar a sua igreja, ele queria fazer uma reforma na Igreja Católica, né? Reformar alguns dos dogmas da Igreja Católica. Só que é óbvio que a Igreja Católica não aceita isso facilmente, porque ela está indo contra todos os princípios, contra muitos dos dogmas que a Igreja Católica durante muito tempo assegurou e impôs à sociedade. E o Papa Leão X até tentou convencer Lutero a retirar essas suas 95 teses, só que Lutero não aceitou isso. E aqui a gente pode mencionar a importância da imprensa, que com a imprensa, com o advento da imprensa, isso possibilitou que essas 95 teses fossem difundidas e propagadas mais facilmente pela sociedade. E aqui é importante mencionar que, por ter forte crítica ao poderio da Igreja Católica, as ideias de Lutero ganham o apoio da nobreza. E aí nós vamos ver que esse apoio da nobreza é super importante, porque em 1521, o imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico convocou uma assembleia, né, um conselho chamada Dieta de Worms. Mas Lutero ele não se retrata, o que levou a essa assembleia a considerá-lo como herege, né? O que seria essa herege? Seria uma pessoa que não crê na fé católica. Então, ele é excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica e condenado. Então, aí ele vai para
para o exílio, né? E aí, em 1530, na conhecida Confissão de Augsburg, ele explicita, ele deixa claro quais são os princípios da fé luterana, ou seja, quais são os fundamentos da doutrina luterana. Além disso, também é importante comentar que nesse período, Lutero ele estava traduzindo a Bíblia dos originais em hebraico e grego para a língua alemã da época. E aí essa tradução da Bíblia é importante para nós termos a ideia de caráter nacionalista, que nós vamos ver mais para frente que isso é fundamental para a formação dos estados nacionais modernos. E no que se refere aos fundamentos da doutrina luterana, nós podemos observar 5 questões, 5 ideias centrais, que seriam somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus. Então, assim, nós observamos que a Idade Moderna, ela já traz uma grande ruptura com a Idade Média, que vem desde o Renascimento, com a crítica ao teocentrismo e à Igreja Católica de maneira geral, e agora com a reforma religiosa proposta por Lutero, né, que dá origem à Igreja Luterana, né, e ao protestantismo. Fortes críticas à Igreja Católica. Isso tudo faz com que ele consiga o apoio da nobreza, além também de possibilitar uma expansão dessa reforma religiosa. Então, por isso que é comum nós dizermos reformas religiosas, porque vão ocorrer outras reformas, né? Então, essa primeira reforma religiosa proposta por Lutero, ela se expandiu pela Europa e essas ideias reformistas, a nobreza e a burguesia via nesse movimento uma oportunidade de confiscar os recursos da Igreja Católica e por isso eles acabavam se aliando a esse movimento protestantista. Então é isso, galera. Na próxima aula nós vamos ver sobre as reformas propostas por João Calvino, que dá origem ao calvinismo, e também as reformas propostas por Henrique VIII, que dá origem ao anglicanismo. Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Beijos e bons estudos!